Olá, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Neste vídeo você vai ver a parte 2 da conversa que eu tive com o professor Eduardo Chagas, da Universidade Federal do Ceará, sobre Hegel. Se você não viu a parte 1, clica no card que está subindo no cantinho superior da sua tela para você se inteirar de tudo que foi discutido aqui. Ou seja, o professor mostrou que essas expressões tese, antítese e síntese não existem em Hegel, né? Hegel não escreveu esses termos desta forma, né? Então, como que o Hegel abordou a dialética? Como que a dialética foi pensada por Hegel? Confira aí como o professor Eduardo Chagas abordou a dialética hegeliana. A dialética hegeliana é uma tese interna, não são teses com blocos, né, fechados. Você tem uma tese, tem uma outra tese, dois blocos, e desses dois blocos fechados vai surgir um terceiro. Não surge. Uma terceira tese, não surge duas teses opostas fechadas. O pensamento de Hegel não é um movimento de tese, antítese e síntese, como nós entendemos. Né? Então, dialética não é isso. Hegel nunca escreveu isso. E você nem vai encontrar isso em Hegel. Nem em Marx também. Então, tese quer dizer o quê? A dialética hegeliana é uma dialética da contradição. Onde dentro da tese tem contradição. E pelo fato de ter contradição, ela vai gerar o quê? Um movimento que vai gerar uma nova tese. A antítese está dentro da tese. Né? Em contradição e forma outra. Essa outra traz também contradição e formando outra. Quer dizer, a tese e a antítese, né, são juntas. Toda tese tem contradição. E pelo fato de ter contradição, tem força. E faz com que ela se movimente e forme uma outra tese. Né? Então, por exemplo, nós olharmos a ciência da lógica do Hegel, a Wissenschaft der Logik. A ciência da lógica, Hegel diz assim, olha, eu tenho que começar na ciência da lógica. Se eu fosse um religioso, eu ia começar por Deus. Deus, né? Começa por ele, e ele criou, né, o mundo, criou a natureza e criou o homem. Aí daí eu começo. Ou então eu começo pela natureza. Ou eu começo pelo pensamento. Mas começar pela natureza, começar por Deus, ou começar pelo pensamento, isso é dogmatismo. Então eu tenho que começar pelo começo. Então, para começar pelo começo, eu tenho que começar começando. E para começar começando, eu tenho que começar com o que não é. Porque se eu começar com o que é, não estou começando. Eu já estou impondo uma tese. Né? Isso não é ciência, vai dizer Hegel. Então, eu tenho que começar pela natureza do começo. Qual é a natureza do começo? É algo que está começando que não é. Então, eu começo com um é que não é. Eu começo com um ser. O que é o ser? É algo que é. É, mas que ainda não é. Que não tem determinação. Mas é. Mas como é que esse é? É um é captável só filosoficamente, metafisicamente, ou especulativamente. Né? Então, é parte de um todo, de uma totalidade, que é. Por isso que quer dizer que esse é, ele é ontológico e é lógico. Né? Porque é captável só a nível do lógico, mas é. Mas é um é que ainda não se determinou, que também não é. Mas o não é, também é. Mas é um é que não é. Ou seja, que tem contradição. Né? O não ser não é só não ser. Não ser, para ser não ser, tem que ser. Mas é um ser que não é. Mas é. O ser é, mas é um é, pelo fato de não ter determinação, também não é. A verdade do ser e não ser nem é e nem não é. É o que? É o devir, o vir a ser, é o werden, né? É passar de um para o outro e faz com que essa contradição vá se determinando. Assim é também aqui na certeza acessível. Eu parto de uma consciência simples que tem contradição. E o Hegel vai dizer, a filosofia vai o quê? Vai perturbar essa certeza sensível. Vai lá para o mundo dela, não vai ficar zombando como a gente, né, filósofo faz. Como é que nós fazemos? Nós ficamos zombando dos povos, das pessoas que não têm filosofia, que não têm ciência.
e queremos que o povo chegue à nossa verdade, sem dessas mediações. Nós temos que ir para o senso comum. Nós temos que ir para a consciência simples. Nós temos que mergulhar no mundo dela e mostrar por que ela não consegue aprender o objeto, mas a partir das suas representações, a partir, né, das mediações com as quais ela trabalha para querer conhecer o mundo, conhecer a realidade, e mostrar-lhe por que ela não consegue entender o mundo. Mas nós, mergulhando no mundo dela, entendendo o mundo dela, mostrando a parte dela mesma, para que ela possa ter interesse, para que ela possa ser, né, instigada e não zombada, como nós, né, às vezes, muitas vezes fazemos. Assim como nós zombamos do povo, o povo também zomba da gente, né? Assim como nós temos nossa verdade, o povo também tem a sua verdade. Uma verdade pela outra, né, tem igual direito. Então nós temos que mergulhar no mundo da certeza. É o que a gente está fazendo. Mergulhando no mundo da certeza simples, da consciência simples, da consciência imediata. Então, diz Hegel aí, ó, no segundo parágrafo, no parágrafo 91, no final, né, no último período. Além disso, a certeza sensível aparece como a mais verdadeira, pela mais verdadeira, pois do objeto nada ainda deixou de lado, mas o TEI, na cabeça dela, né, em toda a plenitude, diante dela. Então, a consciência sensível, ela acha que tem o objeto, ela acha que conhece o objeto, ela acha que já tem um objeto que é rico, pleno, concreto, mas não tem. Ela não está dizendo nada, ela está só apontando as coisas. Certo? Aí vem depois do parágrafo 91, vem aí um parágrafo, certo? Que é como se fosse um complemento, né, do parágrafo 91. Só um comentário para o senhor me dar um feedback, que eu estava lendo esse parágrafo 91. Ah, sim, pois não. Essa certeza sensível no começo aí do que o Hegel está falando se assemelha a o juízo analítico, né, do Kant, porque essas verdades dadas pela certeza sensível é A igual a A, né? E isso não diz nada sobre o que A seja, né? É mais ou menos isso? No Hegel seria é o senso comum, é a consciência simples, tá? Certo? Nem tautológica ela é, a consciência que quer dizer as coisas, né? São nossos pais, nossas mães, as pessoas simples, né? O senso comum, como é que o senso comum entende o mundo? Como é que a consciência ainda não filosófica, não científica, uma consciência que ainda não tem conceitos elaborados, compreende o mundo pelos sentidos. E ela vai ter o quê? Uma certa aversão a gente, certa aversão à filosofia, aversão à ciência. Por quê? A gente quer conceitos, né? Por exemplo, eu quero dizer, vamos discutir aqui sobre a cadeira, ou sobre o sal. Ela quer depois traga a cadeira para eu falar dela. Não, vamos falar conceito, não. Quero ver a cadeira. Você me mostra, eu digo com essa cadeira. Nós não precisamos ver. Temos conceitos, a gente pode trabalhar, discutir, né? Tem um grau de abstração, mas nessa abstração nós estamos trazendo a cadeira. As determinações concretas, o senso comum não, ele tem que ver, ele tem que tocar, ele tem que sentir, né? E para ele, a lei é que é o real, a lei é que é o objeto rico. Mas ele, isso é uma cadeira, como eu falei, estou dizendo nada, existe milhões de cadeiras. Isso é um copo, tem milhões de copos. Isso aqui é um livro, o outro pode dizer, não, eu não estou vendo um livro, eu estou vendo uma agenda, eu estou vendo um caderno. E aí? Aí você, não, mas é um livro. O professor Eduardo Chagas me deu um livro. Aí você chega lá, a pessoa diz, não, rapaz, isso não é um livro não, isso é um caderno velho. Chagas lhe enganou. Rapaz, será se o Chagas... Ah, que é um livro, eu tô vendo. Aí chega outro amigo, meu colega, minha esposa disse que aqui é um caderno velho, que meu professor me deu. Mas ele me deu com muito carinho, um livro dele, etc. Aí o outro diz, eu acho que minha esposa está querendo me chatear, né? O professor Chagas me deu um livro, tá aqui. Aí o cara diz, não, rapaz, isso é um caderno velho. Aí você começa, poxa, rapaz, eu estou vendo o livro. Mas dois disseram que não. E aí? Porque é uma certeza sensível, né? Nesse nível, eu não tenho muitas mediações. O que eu estou vendo é o que o outro está vendo. Mas se outros veem diferente, minha verdade se abala. Entende? Né? Eu não tenho outras mediações, só o sensível, né? Imagine você estar na sua esposa, seu namorado, você sai de casa, volta. Vamos supor que todo mundo do bairro combinasse, né?
Chegasse, olha as patas lá na sua porta. Maria, tudo bem? Mas quem é você, rapaz? Não conheço não, ninguém conhece você aqui não. Não, mas eu sou casado, não, eu não conheço você. Você é do vizinho, você me conhece que eu conheço aqui? Não, ninguém não me viu. Entende? Você ia se abalar, né? Porque seu conhecimento é só pelo ver, pelo pegar, pelo sentir, pelo tocar. Quando eu vejo algo e digo algo só pelo que estou vendo, é um genérico, é um abstrato. No fundo, eu estou filosofando. Porque a filosofia tem abstração. Só que é uma abstração concreta na filosofia. Mas essa abstração já por isso que a filosofia de Hegel dizia, nós não podemos chegar lá se ela não estiver no começo. É como se a filosofia já estivesse lá. O povo está filosofando de uma certa forma, mas com mediações pobres. Então, aí vem aí o parágrafo, o complemento do parágrafo, né? No parágrafo 91. Certo? Diz assim, eu vou ler aqui. Mas, né? De fato, essa certeza faz passar a si mesmo pela verdade mais abstrata e mais pobre. Olha o que é que dizer. Mas essas palavras, esses termos são importantíssimos em Hegel. Parecem, na verdade, mais. Né? Então, você tem que ter cuidado. Quem é desavisado cita assim, parágrafo seguinte, a certeza sensível, Hegel diz que é a verdade. Cuidado, ele não está dizendo isso. Ele está reconstruindo, né? Você tem que saber o momento. Veja bem, ele anunciou uma tese, depois começou com as contradições dela e vai entrando. Mas, né, de fato, é certeza assim, ó, faz passar a si mesma pela verdade mais abstrata. Ela pensa que ela quer uma verdade o quê? Concreta. E mais pobre, ela quer uma verdade rica. Você disser, olha, as pessoas simples, senso comum, que você tem abstrato, ela vai dizer, parece que é concreto, estou pegando, estou sentindo. Você que é da filosofia, que é as coisas abstratas, né? Isso aqui que eu estou vendo é rico. Não, está dizendo nada. Né? Eu vejo uma cadeira, como eu falei, tem trabalho incorporado, tem capital de trabalho, tem exploração, né? Tem exclusão, né? Né? Tem espírito, cultura objetivada, a cadeira, né? Tem uma história da cadeira, tem uma história do trabalho objetivado da cadeira, etc. Por exemplo, cita o exemplo do sal, né? O que é o sal? Ele é salgado. Mas nem tudo que é salgado é sal. O que é o sal? É branco, mas nem tudo que é branco é sal. O sal é cúbico, mas nem tudo que é cúbico é sal. O sal é asperoso, mas nem tudo que é asperoso é sal. O que é o sal? Ah? Se for só pelos sentidos, você vê o branco. Quando vê o branco, você não vê o salgado. Quando você prova o salgado, você não está vendo o branco. Quando você toca o asperoso, você não vê o branco, não vê o salgado. A certeza sensível, ela se perde, né, nas particularidades. É necessário que a consciência tenha o quê? Conceitos, para que essas determinações estejam todas articuladas numa abstração real. Abstração essa feita pelo pensamento, pela consciência. Então, vendo aqui, ó, continuando, esse complemento do parágrafo 91. Aí, primeiro parágrafo, depois do parágrafo 91. Do que ela, né, a consciência em si, sabe, só exprime isto. Ele, o objeto, é. Sim, mas é o quê? Parmênides, o que Parmênides falou, né? Falava. O ser. Ok, o ser. Se é pensável. Parmênides, né? Para Sócrates, Parmênides. Ou seja, eu não posso filosofar sem ontologia. Eu não posso conversar pela abstração. Eu tenho que conversar pelo que é. Você é. Mas o que é o que é o que é? Esse é o problema. Mas o ser, pelo fato de ser, é pensável. E se é pensável, é visível. Portanto, para Parmênides, né, há uma identidade na diferença entre ser, pensar e dizer. Ou seja, o não ser, vai dizer Parmênides, não é.
Pelo fato de não ser, não é pensável. Se é não pensável, não é dizível. Heráclito vai dizer, o ser é, mas é um é que não é. E o não é, mas é um é que não é. Vejamos de um lado, Heráclito. O ser é, mas é um é que não é. O não é enquanto não é, mas é. E ser e não ser, para Heráclito, né, são inseparáveis. Amém? Vai dizer não. Né? Se é, não é. Se não é, não é. E se é pensável, é dizível. Né? Aqui, ela está dizendo, o ser, o objeto é. E como é que ele é? Dado pelos sentidos. Mas será se os sentidos, ou a consciência que conhece os objetos pelo sentido pode dizer o que é? Ele vai mostrar que não. Por quê? Porque tem contradição dentro dela. É isso que ele vai mostrar. Ele está mergulhando no mundo da consciência simples. Nós, filósofos, nós, teóricos, nós, acadêmicos, nós, cientistas, não podemos zombar do povo se a gente não vai lá no mundo dele. Se a gente não dá as condições, o povo não entende nada, o povo é burro. E o povo, as condições foram dadas para o povo. A cultura chegou ao povo, a cultura foi socializada, né? A gente mediou, facilitou para que o povo filosofasse, né? Aprendesse as coisas. Não. Ah, mas eu sou inteligente, o povo é burro. Sim, você é inteligente, o povo também é, né? O povo não teve a oportunidade de estudar, né? Ter acesso à cultura. Não foi dada as mediações. Então, para filosofar, a gente tem dessas mediações. Para compreender, sentir filosoficamente as coisas, é necessário que a gente também faça parte do mundo do senso comum. E chama o senso comum não a partir do nosso mundo externo, mas a partir das pretensões do senso comum. E mostrar que essas pretensões é o quê? Não lhe permitem. E deixar o senso comum irrequieto. Provocar o senso comum. Como? Indo dentro do mundo dele. Né? Instigá-lo. Fazer com que o que ele quer dizer, ele tem que ir adiante. Mas para isso ele tem que sentir necessidade. Filosofa, faz ciência, quando é uma necessidade interna. Que nós, filósofos, nós cientistas, devemos provocar. Não pode ser uma coisa externa. A pessoa tem que sentir necessidade. Mas para sentir necessidade tem que ser o quê? Tem que se encantar, né? Tem que ser tocado. Tocado como? Quando, né, a filosofia me toca, me mostra que minhas mediações são insuficientes e tenho que ir adiante. O que é que o Sócrates fazia? Né? Sócrates, ele era um sábio. Mas o que é que o Sócrates fazia no diálogo? Que a pessoa percebesse que o seu saber não é suficiente. Que o seu saber é não saber. E o seu saber ainda não é um saber amadurecido. Né? Não é um saber complexo. Mas para saber que seu saber não é complexo, é necessário o quê? Se livrar do pseudo-saber. Né? Aí, o Sócrates fazia isso bem, né? Através da ironia, né? A pergunta para a pessoa perceber que seu conhecimento era insuficiente. Mas eu só posso dar ideias se eu tomo ciência que minhas ideias não dão conta da realidade. Elas são pobres, né? São superficiais. Então, voltando aqui ao texto. Do que ela sabe, a consciência sensível, a consciência imediata, só exprime isto. Ele, o objeto é. É o que é um copo, o que é uma mesa, o que é um computador, né? Sim, mas existe milhões de computadores, existe milhões de copos. Existe copo de plástico, copo de ferro, copo pequeno, copo grande. O copo com produto de trabalho, o copo com uma representação de mundo. O que é o copo? O que é o sal? Né? Então, sua verdade, a verdade da certeza sensível, apenas contém o ser da coisa. A consciência, o sujeito, eu, o seu lado, só está nessa certeza como um puro eu. É um puro eu aqui, né?
Eu estou vendo isso aqui. Ou seja, o eu, o sujeito, só estou ali como um puro este e o objeto apenas como um puro isto. Este tem certeza daquilo. Eu como puro este e o objeto igualmente como puro isto. Eu, este, estou certo desta coisa. Não porque eu, enquanto consciência, me tenha desenvolvido e movimentado de muitas maneiras o pensamento. É um pensamento complexo, diverso. Nem tampouco porque a coisa que estou certa, conforme uma multidão, né, de características, como uma pluralidade e diversidade, seja um rico relacionamento entre si mesmo, ou uma multiforme relação para com os outros. Ou seja, o objeto não é um mero isto. O objeto é uma unidade da diversidade, né? É um todo de partes. Né? Então, essa totalidade, essa multiplicidade, né? Quando eu vejo uma cor, eu não vejo outra. Quando eu vejo um aspecto, o sensível, quando eu vejo branco, eu não vejo salgado. Quando eu provo salgado, eu não estou vendo branco, eu não estou vendo asperoso, eu não estou vendo cúbico. A consciência sensível, ela empobrece as coisas. Né? Ela não tem conceito ainda. Para que as múltiplas determinações de um objeto estejam articuladas. A cadeira é uma cadeira, mas a cadeira tem um assento, mas nem toda assento é cadeira. A cadeira tem uma perna, mas nem toda perna é cadeira, mas tem. Né? A cadeira tem prego, tem cor, tem madeira, tem ferro. Né? É uma pluralidade de determinações da cadeira, para dizer o que a cadeira é, para dizer o que o sol é, etc. Então, isso aí foi o parágrafo 91. Né? Vamos terminar o segundo parágrafo. Porque, assim, eu poderia falar de forma geral da certeza sensível, mas eu digo com toda sinceridade, não vai ajudar a compreender Hegel. Hegel, a gente tem que passar por dentro dele, se apropriar das suas categorias, criar uma astúcia filosófica para entender textos filosóficos. Textos filosóficos aprende lendo-os, né, passando por dentro desses textos. Exposições externas, elas são interessantes, mas elas não são, né, frutíferas para a apropriação da filosofia, os conceitos filosóficos. E filosofia não adianta ter pressa, fazer um curso para ler 1000 palavras em meio segundo. Isso não faz ciência, não faz teoria assim, não faz filosofia assim. Teoria, ciência se faz com calma, né? Com paciência, com reflexão. Né? Então, não é você ler a quantidade de livros, a quantidade de palavras, né? Mas sim é o que você consegue internalizar, consegue absorver, entender. E para isso requer reflexão, pensamento. E é demorado. Por isso que, se você veio, eu vou aprender aqui 3 aulas, vou aprender a filosofia do espírito, pronto, com o Chagas. Não é assim. Processo lento. Essa conversa não encerra aqui. Não perca a sequência dessa conversa, não perca a próxima parte deste vídeo. Você pode acompanhá-lo a partir do link dos comentários que está aqui nesse vídeo, ou então clicando aí no card que está subindo no cantinho superior deste vídeo, no cantinho superior da sua tela. Se você se esqueceu, deixe aqui o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas e inquietações. Meu abraço, nos veremos em um próximo vídeo.